Neymar, como eu intitulo o craque brasileiro, que é muito marqueteiro, estará hoje em campo contra o Peru. Contra a Argentina, ele jogou pedrinhas. Aliás, a Argentina tem sido uma pedra na chuteira no caminho de Neymar. E hoje, além dos 3 pontos para melhorar sua colocação nas eliminatórias à Copa do Mundo de 2018, a seleção brasileira buscará contra o Peru a manutenção de uma invencibilidade de 12 jogos na Fonte Nova, em Salvador. A equipe, que fez sua primeira partida no estádio ao vencer o Bahia por 4-0 em 6 de julho de 1969, contabiliza 7 triunfos e 5 empates no local, mas um ranking desse, que tem até o Bahia, aí é difícil levar, né? Vamos ver o VT. O histórico, contudo, não abrange nenhum confronto das eliminatórias sul-americanas. O duelo com o Peru será o primeiro na história do estádio, válido pela competição que garante vaga na Copa do Mundo. A vitória nesta terça-feira é fundamental para manter a seleção bem colada nas eliminatórias. Com 4 pontos conquistados, a equipe chefiada por Dunga ocupa a 4ª posição na tabela de classificação. O líder da competição é o Equador, que venceu os 3 compromissos disputados até o momento e contabiliza 9 pontos. Vamos agora com Redação Futebol Clube, com os comentaristas Wesley Gonçalves, que é o cruzeirense, e Cristiano Freitas, do Galo. Boa noite, prazer em recebê-los aqui mais uma vez. E vamos falar sobre a seleção contra o Peru. Vocês viram aí que eu estava ali brincando, fazendo um comentário, mas vocês que são os donos da bola do comentário futebolístico, né? Falem. A gente espera hoje que o Brasil consiga os 3 pontos, né? Teve um jogo aí... Contra o Peru, só esperar que consiga os 3 pontos. É pouco demais para a seleção brasileira. É pouco para uma seleção brasileira, mas o futebol que está sendo apresentado realmente não está deixando a gente esperar muito mais do que isso, não. Antigamente, um jogo contra o Peru era uma goleada certa, ainda mais dentro de casa. É assim, Wesley? Não é assim. Você estava escutando que a história do futebol, que em 1958 o Brasil teve que ganhar com um golzinho de folha seca do Didi, quase que o Brasil não vai para a Copa. Puxa vida. Quase que o Brasil não vai para a Copa com o Peru. Isso é uma outra verdade. E o Brasil foi campeão do mundo. Então, pois é, mas se você pegar a história dos 2 países aí, você vai ver que a quantidade de goleadas que o Brasil deu no Peru é enorme. Agora, tem um jogo ou outro que realmente o Brasil teve uma dificuldade. Agora, nesse momento, a gente espera uma outra dificuldade contra o Peru. O Wesley, naquela época, tinha Didi que dava folha seca. Agora a seleção está jogando graveto, né? Seria uma boa comparação? Mas está jogando graveto porque, como uma opinião que eu já tinha dado aqui antes neste programa, eu não creio que as safras de jogadores sejam tão ruins. Eu acho que o planejamento da CBF, igual você estava falando de marketing, esse marketing envolvido dos jogadores da seleção brasileira, eu acho que o problema está aí, porque o Brasil tem jogador em todos os grandes clubes do mundo. Jogadores de destaque. Por exemplo, Douglas Costa estava aí na reserva. Hoje jogador, ele joga, né? Tomara que o Dunga tenha percebido que ele é melhor. A gente acha que joga, mas o Dunga escondeu o time também, né? Então a gente não sabe, diz que vai entrar com 5 jogadores que atuam no Brasil. Dunga zangou, Dunga é zangado, zangou e escondeu o time. Escondeu o time. Isso que o Wesley está falando aí é muito importante a gente lembrar o seguinte: nós temos uma geração chegando, que é uma geração muito boa, da seleção pré-olímpica, né? Que vai disputar as Olimpíadas agora. É uma das melhores gerações que nós já tivemos. O Galo e o Cruzeiro tem gente lá? O Atlético tem, o Cruzeiro... O Cruzeiro tem o Vinícius Araújo. Tá lá. É uma das melhores gerações que tem, só que está sendo extremamente mal trabalhada, né? Porque é da turma do Dunga. Então a gente já corre o risco de perder mais uma geração que está chegando aí por conta dessa administração horrível que é feita no futebol. Olha, eu conversei aqui com o Billy, né? O comentarista aqui, Billy do Portal. Do Portal, né?
portal.net, né? O Billy está dizendo, não, porque o Dunga tem prazo de validade, ele vai ficar mais 3 anos e depois entra o Tite. Mas 3 anos a gente morre, né? Principalmente quem gosta de futebol, né? Aí segunda... Aí não é para derrubar logo depois agora do Corinthians? As informações nem são essas. As informações são que o jogo de hoje pode, inclusive, ser o último do Dunga, independente então, será que o Billy do resultado foi assim? De repente eu estou jogando isso para o Billy, foi outra coisa que eu li, entende? Mas eu também acho que o Tite ganha o campeonato com o Corinthians, não tem mais jeito. E eles buscam o Tite, que fez um trabalho bom no Corinthians, né? O Del Nero, que é o presidente... Acho que seria lógica, não? Mas eu fico pensando o seguinte, o Tite, ele é igual o Mano Menezes, é um treinador de trabalho de dia a dia. A seleção, às vezes, não dá muito essa oportunidade, mas de longe ele é melhor. Melhor técnico não, gente. O Dunga nem é técnico, ele só passou pelo Internacional. Ele não tem uma carreira consolidada. Como nada contra o Dunga, eu não tenho nada contra a pessoa Dunga, mas como que um profissional que só treinou o Internacional e tinha treinado a seleção antes, nunca treinou um clube de futebol, nunca... Não tem as bases para poder treinar uma seleção brasileira. Nem as bases, nem as manhas. Ele não tem nem curso de técnico, nem aquele curso de carreira, né? Nem equilíbrio. Curso de carreira. Da outra vez, da primeira passagem, vamos ser justos, o Jorginho, que era auxiliar dele, ele já tem alguns bons trabalhos, né? Então, o Jorginho era um grande auxiliar. Então, eu não creio que o Dunga tenha a bagagem para ser treinador da seleção, né? O Mano, por exemplo, quando estava na seleção, a gente sabe que a cobrança em cima da seleção brasileira, ela é exacerbada, às vezes, para mim. O Mano, na hora que ele foi trocado, ele estava fazendo um bom trabalho, ele estava começando a acertar o time. Aí eles trouxeram o Filipão. Parece que eles querem um treinador daqueles boleiros, motivadores, não daqueles estudiosos que fazem o time no Brasil, jogar. tudo, na política e tudo, eles querem procurar um salvador da pátria, né? Da pátria do futebol, da pátria da seleção, da pátria da presidência. E muitas vezes o trabalho é um trabalho que tem delonga, né? Precisa de tempo, né? Precisa de ser estabelecido, ser cristalizado. O que se diz aí, Barroso, é que o Del Nero não deve, que é o presidente da CBF, não deve resistir mais muito tempo, tá? Ele deve ser afastado. Cheio das falcatruas, né? E junto dele deve sair toda a corja aí da CBF. Inclusive, por isso estão dizendo que esse pode ser o último jogo do Dunga, independente do resultado, porque o próximo jogo da seleção é só em março do ano que vem. Então, durante esse período aí, pode o pessoal da CBF ser trocado e, inclusive, trocarem o treinador. Né? Porque não é um mau negócio, porque, como o Asri falou, não é um treinador. Né? O Dunga, como técnico, ele já foi um jogador. Ele é um bom jogador. Foi um bom volante. Como treinador, bom volante. Eles falam que tem a era Dunga, que a era de perna de pau. Pois é. Colocaram o nome da era e onde ele jogou era Dunga. Ele era um voluntarioso, né? Ele era esforçado. Mas acho que ele nunca fez um gol de folha seca. Nunca deu um passe igual o Gerson. Vamos falar de outros aí, da posição dele, nunca chegou perto, né, John? Qual que seria um bom da posição dele? É volante recuado que ele era, né? Ele era volante. Ele gostava de bater da medalhinha para cima, né, que eu saiba. Embora isso não tenha muito problema, porque, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo foi um excelente treinador durante muitos anos aí, e ele, como jogador, ele foi um reserva eterno no Flamengo. Né? Eu não falo isso com os cruzeirenses, não, que ele afundou o Cruzeiro. Não, mas ele sai um pouquinho antes. Mas antes ele foi lá e deu um título para o Cruzeiro. Tem que reconhecer isso, né? Ele não deu um título, ele deu uma situação que a Tríplice coroa, que é ganhar tudo no ano. Então a gente é grato a isso. Vamos esquecer essa última passagem dele. Vamos ficar com a boa lembrança de 2003, o melhor aproveitamento dentro dos campeonatos 2003, brasileiros. Né? 3. É muito usado. Melhor, diga-se de passagem, o Corinthians talvez não vá conseguir bater esse recorde do melhor aproveitamento em campeonatos brasileiros de ponto corrido, que é do Cruzeiro, de 2003. Aproveitando a sua fala, eu lhe agradeço a sua presença aqui na redação e também ao Cristiano. Obrigado, Barroso. Até uma próxima vez, boa noite. E hoje a cantora mineira Adriana, com 2 N's, Moreira, faz show de lançamento do seu CD, Antes de Abrir os Olhos, no palco da Autêntica, que fica na Rua Lagoas, 1172, na Savassi. No repertório, regravações de nomes consagrados,
como Lenine e Rita Lee. Canções de artistas mineiros como Péricles Garcia, Paulo Vale e da banda Preto Massa também fazem parte do espetáculo, que conta ainda com 4 composições próprias e parcerias. Dentre os parceiros estão o chargista Duque, na música que dá o nome ao CD, Antes de Abrir os Olhos. E ainda com o produtor Barral Lima, os músicos Play, Tibless e Mônica Horta. Os ingressos custam R$10. Mais informações pelo telefone 3018-6169. Bacana, né? Você que está acompanhando o Redação BH News, eu lhe agradeço, muito obrigado. E espero sua presença também amanhã. Boa noite.